Olá pessoal, tudo bom com vocês? Venho hoje aí resolver algumas questões, no caso são duas questões que basicamente têm o seguinte fundamento, né? É uma questão que é considerada mais difícil aí dentro dessa matéria de função do segundo grau, que ela se baseia no que? É uma questão que ele me fornece ou o gráfico ou uma informação em valores, né, digamos assim, né, informação escrita. Mas aí dessas informações, seja ela gráfica ou não, você vai chegar na própria função, ou seja, na equação da função, né? Digamos assim, na fórmula da função, né? Cada aluno aí tem um jeito de falar isso daí. Mas basicamente é isso, ou seja, qual é a função que está correspondendo a esse gráfico aqui. Então, o que a gente tem que pensar? Primeira coisa que a gente tem que pensar é a nossa função do segundo grau, ela tem dois jeitos de ser representados básicos. Eu tenho esse que é o padrão, que é dado por ax ao quadrado mais bx mais c, né? E tem o outro jeito que é dado por a que multiplica x menos uma raiz, que é como se fosse o x', e vezes x menos x duas linhas, a outra raiz, seja ela igual ou não. Beleza? Então tem esses dois jeitos, tá? Aí vocês vão optar, depende da questão. Eu vou sempre padronizar para um jeito só, vou padronizar para esse daqui, fica como tentativa vocês trabalharem o outro. Ok? Então, cada jeito é particular para uma coisa. O que é importante ressaltar? Né? Por que é difícil? Porque a gente vai ter que encontrar, né, nesse caso aqui, três termos, né? E aqui você teria que ter as duas raízes para encontrar o A. Então, há muito trabalho, né, pela frente. E aí eu vim aqui para justamente explicar a vocês. O que vocês precisam de ter? Ter a leitura do que está acontecendo no seu gráfico. Esse cara está no eixo X, ele é o 3, ele é uma raiz. Então, isso aqui é um ponto, o ponto 3, 0. Está em cima do eixo X. A mesma coisa esse aqui, ó, o menos 3 é outra raiz, então é menos 3, 0. E por acaso do destino, esse cara aqui está cortando o eixo Y, né? Está cortando na posição 9, então vale 9, só que no eixo X vale 0. Então, basicamente, o que você precisa fazer? Pegar esses três pontinhos e jogar na sua função, na sua equação geral da função, digamos assim, né? Basicamente isso. Só que tem outra coisa importante. Vale ressaltar que a fórmula do vértice, né? Que esse cara aqui é o ponto mais alto, ele é denominado também vértice. A fórmula do vértice, o x vértice é menos b sobre 2a, tá? E a do y vértice, que a gente praticamente não usa, é menos delta sobre 4a, tá? Nesse caso não precisa de usar. É mais fácil usar essa do x vértice, ok? Humberto, poxa, nunca gravei essa fórmula. Agora você vai gravar, se liga no macete. Você provavelmente gravou a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, beleza? Você provavelmente gravou isso daqui já. O que você vai fazer então? Desmanchar a raiz. Pronto, só isso. Lembra de desmanchar a raiz? Ó, ficou menos b sobre 2a, beleza? Então, não precisa de ter muita dificuldade para gravar isso daqui. Então, a partir desses três itens aí, função, leitura de gráfico e fórmula do vértice, eu vou começar a fazer minha questão. Então, até agora eu só estava explicando. Então, vem comigo para fazer essa questão. Vamos lá. Qual é o valor do x do vértice? O vértice está no eixo X exatamente no 0. Então, esse cara aqui é o meu vértice, beleza? Então, o X vértice é 0. Então, substituo o vértice aqui por 0, beleza? E aí vai ficar menos o valor de B sobre 2A. O que é interessante? Quando você multiplica cruzado, vai ficar menos B vezes 1, vai ficar menos B. E aí vai ficar 2, 0 vezes 0, 0. Obviamente, multiplica por menos 1. O seu B vale 0. Então, dos três itens, você com uma formulinha, você descobre o B com facilidade. Achei o B e fim de papo. Beleza? E agora, Humberto, eu tenho que achar o A. O que você vai fazer? Vamos pensar comigo.
Lembra que você tinha feito uma leitura dos pontos e você, por exemplo, vai pegar um ponto desse qualquer, né? Digamos que esse ponto você já usou. Você vai usar esse ponto aqui. Como você vai usar esse ponto? Você vai pegar ele e jogar na sua função. A sua função lá, que está aqui destacada aqui, ó, pan, ela é dada por f de x é a mesma coisa que y. Ela é dada por ax ao quadrado mais bx mais c. Ué, Humberto, mas tem muita letra, o que eu faço? Ué, vamos pensar comigo. O b você já sabe que é zero. Então, aqui, 0 vezes o valor de x. O valor de x desse ponto é 3. O c eu não sei. Ah, dica master. O c sempre é o cara que o gráfico corta o eixo y, beleza? Então, esse cara aqui, aonde que o gráfico vermelhinho está cortando o eixo y? Está cortando no ponto 9. Então, já de cara você sabe que o c vale 9, de cara, tá? E aí, ó, daquele monte de letra, o C você já sabe, o B você já sabe, só vai faltar achar o A. Ficou fácil então, né, galera? O X é 3, então 3 ao quadrado, e o Y é 0. Estou substituindo esse ponto aqui, beleza? E aí eu tenho essa continha para fazer, ficou fácil, né? 0, 3 ao quadrado vezes A, 3 ao quadrado 9, 9A, beleza? Mais 0 mais 9. Esse 9 vai para depois da igualdade, então vai ficar de um lado 9A, do outro menos 9, e você vai descobrir que o A é menos 1, ok? Então você descobriu o A, o B e o C, beleza? Então, essa é uma questão que é considerada fácil, né? Então a sua função em si vai ser dada por o A menos 1, então menos x ao quadrado, não tem o B, na verdade o B vale 0, e o C é 9. Só que nem tudo são flores, tem umas que dá mais trabalho, né? Umas questões dão mais trabalho. Então, essa é a primeira, cheia de dicas para vocês, especial. Já deixa o seu gostei aí agora, se inscreva no canal para me ajudar. E eu peguei uma outra função aqui, provavelmente ela pode dar mais trabalho. Por quê? O básico aí que a gente trabalha, né, é a fórmula do vértice, é uma das mais importantes. E a fórmula tradicional, que é ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Eventualmente, podemos trabalhar também essa aqui, né? X menos uma raiz e x menos a outra raiz. Beleza? Show! E aí, vamos lá. Então, leitura de gráfico. Esse ponto aqui é o ponto 4, está no eixo x, então 4,0. Esse ponto, obviamente, é o ponto 0, 0. E esse ponto aqui, esse 4 é o vértice aqui, que é o vértice. Esse vértice aqui, ó, primeiro macete, galera, o vértice vai sempre se posicionar na metade da distância entre as raízes. Se a raiz começa no 0 e termina no 4, as raízes, então, aqui vai ser exatamente no 2. Então, essa é a primeira dica que eu queria passar para vocês. Beleza? Então, o meu vértice tem a seguinte leitura. No eixo x, ele vale 2. No eixo y, ele vale 4. Beleza? Beleza. Então, como que eu vou fazer? Eu jogo, né? Posso jogar direto, por exemplo, na minha fórmula do vértice, que é a menor fórmula, eu tenho essa dica. Jogar direto na menor, o valor do x aqui, né? Esse aqui é o x vértice, esse aqui é o y vértice. O valor do x vértice vale 2. Então, olha aqui, na outra questão, lembra que era 0? Né? Na outra questão era 0, ficou mais fácil. Aqui, ó, eu não vou conseguir achar nada, ó. Menos b vezes 1 menos b, né? 2 vezes 2, 4a. 2 vezes 2a, né? Então, se eu multiplicar por menos 1 para trocar o sinal para ficar bonitinho, b vale menos 4a. Eu não sei o valor de b. Naquela outra questão eu já tinha achado o valor de b. Por isso que essa questão é um pouco mais enjoadinha. Beleza? Então, meu b é menos 4a. Então, o que acontece? Aí a gente vai seguir o mesmo procedimento. Pegar um ponto qualquer, né? E substituir na função. Tá? Geralmente a gente usa essa, beleza? Lembremos que, como é que eu faço para descobrir o valor de C mesmo? O valor de C, vou botar aqui,
O valor de C é onde o gráfico corta o eixo Y. Observe esse gráfico, vê ele passando aqui, ó, ele cortou o eixo Y exatamente no 0. Então, C vale 0, beleza? Então, se você for desenvolver o cálculo, vai ficar y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, não é verdade? O que você vai fazer? No lugar do c, poxa, c vale 0. Beleza, já é menos um trabalho, né? Não é verdade? Deixa eu colocar aqui, c vale 0. Então, eu vou substituir a vezes o valor de x, substituindo esse ponto. Esse ponto, obviamente, o x vale 4. X vale 4 e o y vale 0. Tá aqui, y é 0. Escolhi esse ponto. Humberto, se você escolhesse o outro ponto, esse aqui, ia zerar todo mundo, você ia encontrar que o c é igual a 0. Você já ia encontrar algo que você já sabe com minha dica. Então, você ia meio que perder tempo, beleza? E aí, Humberto, se eu escolher esse outro ponto, que é o vértice, tudo bem, para mim é indiferente. O ideal é escolher o que tem 0, né? Presença do 0 aí, que são as raízes, ok? Então, aqui, tá vendo que está escrito B? No lugar do B, eu vou colocar o que eu já sei sobre o B. O que eu já sei sobre o B? Que o B é menos 4A, beleza? Vezes o valor de x. O valor de x que a gente está usando é o valor 4, tudo bem? Beleza? Mais o valor 0, mais c, que é 0, tudo bem? Só que aí, o que é interessante? Olha como é que a questão é mais difícil. Aqui deu 0, beleza? Aqui deu 4 ao quadrado, deu 16a, certo? Aqui, ó, mais com menos, menos. 4 vezes 4, 16a de novo. Aqui 0 não precisa de colocar, cortou. Então, eu fiz e tipo, nadei e morri na praia. Por quê? Eu não consegui encontrar o valor de A ainda, certo? Então, significa que esse ponto aqui, na minha questão, ele não teve muita serventia. O que eu falo? São 3 pontos, são 3 indicações de vermelho aqui, vocês estão ligados, certo? Vocês vão ter que trabalhar outra indicação. O que me resta... Cachorro latindo, desculpa. O que me resta é o meu vértice, que é 2 e 4. Você vai ter que fazer o mesmo procedimento em 2 e 4. Então, é isso que eu vou fazer agora. Ó. Eu vou pegar, né, esse cara e vou substituir. Ó. A minha função é dada por y igual a x ao quadrado mais bx mais c. A minha substituição, no lugar do y, eu vou ter que colocar 4. E no lugar do x eu vou colocar 2, beleza? No lugar do b, vocês sabem que é menos 4a, né? No lugar do x aqui é 2, ok? E o meu c, por fim, meu c vale 0. Show? Então, agora já vai dar certo. Verifique. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes a, 4a. 4 vezes 2, 8a. 0 não precisa de colocar. O que é interessante você perceber, né? Que aqui o cálculo vai ter um fim, digamos assim. Você vai conseguir encontrar o valor de A. 4A menos 8A, menos 4A. E aqui do outro lado, 4. Passa dividindo. Então, o A vai valer menos 1. Coincidentemente, o mesmo valor do A do primeiro exercício. Mas é uma coincidência. Ou seja, mas você encontrou o valor de A. E para encontrar o valor de B? Para encontrar o valor de B é fácil, né? Se você descobriu anteriormente que o valor de B era dado por menos 4A, então vai ser menos 4 vezes esse valor de A aqui, que vai dar menos com menos mais 4. Então, eu acabo de descobrir o valor de B também. E, consequentemente, se eu tenho todo mundo, eu tenho, enfim, a minha função, que ela é dada por A menos 1, então menos x ao quadrado, mais, né, o B, que é 4x. E eu não tenho o C, né, diferente de 0, então deixa aqui só assim, não precisa de escrever mais 0. Então, essa é a minha equação, beleza? Humberto, você percebe também a presença de quê? A presença dessa outra fórmula. Só que essa outra fórmula, você não teria o meu valor de A.
Se você tivesse o valor de A no início da questão, você ia substituir ela, mais as raízes e estaria terminado. Só que como você não tem o valor de A, essa fórmula aqui, ela fica, digamos assim, irrelevante, né? Você não vai conseguir trabalhar ela. O interessante, para reforçar, veja na descrição desse vídeo 2 vídeos semelhantes a esse tema que eu estou abordando nessa videoaula, para reforçar tudo isso que eu estou falando, e creio eu que vocês vão sentir uma certa facilidade ao assistir esse vídeo, beleza? Então, essas são as dicas aí que eu quis passar para vocês, não foge muito disso. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto.